Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 15 de abril. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E tendo-o feito, pescaram tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. Lucas 5, 6. Meta do mês: desenvolver a esperança. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia: combater com intensidade a falta de confiança, desistindo de iniciar uma obra por medo ou desesperança. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor a Deus. Amado Mestre Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti, diante de nossos irmãos espirituais que tanto cuidado têm para conosco. E agradecemos a Deus, nosso Pai, pelo imenso carinho que tem por todos nós. Que consigamos, Jesus, no decorrer desse dia, trabalhar incansavelmente em nosso ser as modificações, as transformações íntimas que tanto necessitamos para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, sábado, agora de manhã, a partir das 8 horas, nós realizaremos em nossa casa espírita a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Realizamos também a distribuição da sopa fraterna e também o tratamento espiritual. Venha participar conosco. Até meio-dia estaremos lá em nossa casa espírita. Queremos lembrar que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E no final da tarde, às 4h30, nós teremos as aulas do ciclo introdutório da Global Kardec Brasil. Venha conhecer a doutrina espírita, participe conosco. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então vamos hoje para 401 dia de estudo desse livro. Amanhã nós estaremos encerrando o estudo do Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de Mateus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. Mateus capítulo 28, versículo 20. Não te canses. Se houve alguém com suficientes obstáculos no apostolado do Evangelho para render-se irremediavelmente ao desânimo, esse alguém foi o próprio Jesus. Descendo da esfera superior a benefício do mundo, não recebe no mundo senão uma estrebaria para acolher-se. Criança de vida humilde e pobre é obrigado a fugir para resguardar-se. Portador da maior mensagem do céu à terra, não encontra cientistas e filósofos que o ouçam. Iniciando seu ministério, surpreende a desconfiança a seguir-lhe a rota, inclusive da parte do próprio João Batista, que das algemas do cárcere
manda saber se em verdade era ele o esperado Filho de Deus. Distribuindo reconforto e consolação, não dispôs de uma pedra onde repousasse a cabeça. Desdobrando o roteiro do bem, foi categorizado à conta de malfeitor. Sem culpa, padeceu o insulto e a prisão. Entre os discípulos que amara, não conseguiu contar com demonstrações de imediato entendimento ou de pronta fidelidade. Alguns deles dormiram no horto quando as lágrimas lhe calcinavam o espírito. Judas, fascinado pela dominação política, não vacilou em acusá-lo injustamente. Pedro, enfraquecido, negou-o 3 vezes. Todos os beneficiários de suas mãos, totalizando cegos que voltaram à luz e leprosos que reconquistaram a limpeza, loucos que tornaram ao equilíbrio e paralíticos que recuperaram os movimentos, desapareceram na hora em que seus olhos doridos reclamavam amor. Com exceção do carinho e da lealdade de algumas piedosas mulheres, no grande testemunho em torno do Senhor, não identificamos senão desprezo e indiferença, amargura e solidão. Entretanto, depois da crucificação e da morte, vemo-lo de retorno aos amigos e seguidores com o mesmo sorriso de compreensão e bondade, confiando neles, convertendo-lhes a fragilidade em fortaleza e o pessimismo em renovada esperança, exclamando otimista: Ide e exemplificai. Estarei convosco até ao fim dos séculos. Quando padeceres aflição e cansaço, lembra-te dele. Não admitas que o desalento te imobilize os braços e enregele o coração. Recorda que hoje, como ontem, e amanhã, como sempre, Jesus permanecerá conosco, orientando-nos o passo para a divina alegria e para a suprema vitória. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, março de 1958. Meus amigos, essa comunicação de Emmanuel hoje nos chama muita atenção para a gente não se cansar. O que é isso? Para a gente não desistir da tarefa que nós assumimos. Jesus, que foi Jesus, sofreu tudo o que ele não merecia sofrer, mas venceu. E nós, muitas vezes, por uma crítica, por uma fala mal colocada que algumas pessoas têm para conosco, nós nos melindramos. E muitas vezes nós desistimos. Nós nos afastamos de tarefas tão grandes que nós tínhamos pela frente. Nesse período agora, eu tenho estudado o livro há 2000 anos, e a gente vê que lá no início, quando os personagens saíram de Roma e foram para a região de Jerusalém, a região de Cafarnaum, e Públio encontra, o senador, né, Públio, ele encontra Jesus. Jesus traz para ele grandes ensinamentos.
mas ele opta pelas coisas do mundo. E no decorrer dos anos, ele vai sentir na pele por que afastou do Cristo. Então, meus amigos, aqui nesta comunicação, o Emmanuel já nos traz o esclarecimento para que a gente possa exemplificar Jesus, para que possamos desenvolver no nosso coração, como ele fala aqui na mensagem, depois da crucificação e da morte, vemo-lo de retorno aos amigos e seguidores com o mesmo sorriso de compreensão e bondade, confiando neles, mesmo sabendo que esses mesmos seguidores afastaram-se dele no momento mais difícil em que ele precisava. E devemos buscar no Cristo essa baliza, esse modelo, ele que disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então é nele que nós temos que nos colocar, e não nas pessoas. As pessoas que estão ao nosso lado, elas são falíveis. Há momentos que nós admiramos, elogiamos a pessoa, de repente ela tem um deslize, e esse deslize se torna tão grande para nós que acaba sendo uma frustração, e a gente então perde a admiração por aquela pessoa. Então a gente vê o quanto nós ainda somos falíveis, nós somos pequenos. Então, vamos repensar a nossa caminhada. É compensador para nós o afastamento das atividades que nós assumimos. Nós temos muitas atividades em nossa casa espírita. E cada um de nós pode dar aquilo que consegue dar. Às vezes, olha, eu só posso ir uma vez por mês auxiliar. Que maravilha! Que bom que a pessoa pode vir uma vez por mês auxiliar. Mas às vezes nós somos tão insensíveis, usando essa palavra, que a gente quer que a pessoa se doa tudo, se doa toda ela. E aí nós não respeitamos a pessoa. E aquele pouquinho que ela podia nos auxiliar, por milindres ou por várias situações, ela se afasta. E muitas vezes se afasta por nossa causa. Nós que somos culpados, só que nós temos muita dificuldade de admitir que certas atitudes nossas levam pessoas a desistir da tarefa. Lembrando que nós não somos o modelo é o Cristo. Mas muitas pessoas ainda precisam de apoiar-se no outro. E quando nós somos arrogantes, ignorantes, mal educados, não espera a pessoa terminar de concluir seu raciocínio, a gente começa a podar, cortar, a tentar adivinhar. Eu sempre falo isso no meu trabalho. Procuremos ouvir a palavra da pessoa até o final. Deixemos ela falar. Depois que ela falou, aí vamos ajustar aquilo que precisa ser corrigido. Mas é falta de educação a gente ficar tentando adivinhar o que a pessoa quer falar, colocando palavras na boca da pessoa. Então, isso é falta de caridade, é falta de respeito. Muitas vezes nós somos os principais colaboradores para que as pessoas se afastam das atividades. E aí a gente não percebe isso. Então é muito importante nós fazermos a reflexão que Santo Agostinho dizia para nós no livro dos Espíritos, e aqui no livro da Agenda da Reforma Íntima, no finalzinho da agenda,
tem o resumo da semana, né? Cada semana, no finalzinho, ele traz o balanço da semana, da primeira semana, da segunda. Aí ele fala no balanço da primeira, ele diz assim, ó: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivesse motivo de mim se queixar. Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 919. Então a gente precisa fazer essa reflexão, essa intronização com o nosso eu. Será que nossa atitude não está afastando pessoas? Ou é porque eu estou no caminho certo e quem está afastando o problema é dela? Será que é isso? Então reflitamos e nós busquemos a não nos afastar, mesmo que as pessoas são assim. Mesmo que as pessoas são mal educadas, mesmo que as pessoas às vezes nos tratam com grosseria, com ignorância, não nos afastemos da tarefa. Não, nós não podemos sempre dizer que a culpa está no outro, mas perceber que nós também podemos modificar-nos e que o outro ele está procurando se melhorar também. Então, todos nós buscarmos juntos superar nossos melindres, nossas inquietações, para trabalhar na seara do Cristo. A seara não é do Francisco, do João, da Maria, do José. A tarefa é de todos. A seara é do Cristo. Então, busquemos trabalhar no Evangelho de Jesus. Então, não nos afastemos de Jesus. Jesus está conosco todos os dias. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, que os ensinamentos de hoje possam calar fundo no nosso ser, nos levando a grandes reflexões e a mudanças de vida. Ajude-nos, Jesus, a ter compaixão por aqueles que erram. Ajuda-nos, Jesus, a termos caridade, amor, serenidade, para que a gente também consiga melhorar-se, para que nós também possamos desenvolver no nosso ser a bondade, a tolerância, a paciência. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.